artistas são os nossos aliados e que temos que nos mover, mesmo aceitando criticamente de que podemos ser muitas vezes anjos ou podemos ser muitas vezes diabretes, e aqui uma espécie de demónios, que acreditamos e que aquilo que queremos é partilhar um contexto artístico e aquilo que ele desenvolve de uma forma responsável, consciente, mas também criativa. Não esqueçamos que o programador é um autor, é uma atividade criativa e, portanto, tem que implicar, e desse ponto de vista acho que é importante que se aceite, uma visão sua do mundo e da realidade, neste caso, aquela que eu trabalho, contemporânea. Eu acho que seria isto que eu gostava de dizer em relação a... Agora, nós somos muitas vezes, e talvez sejamos mais demónios no sentido da resiliência e da luta e da necessidade de nos batermos por aquilo em que acreditamos. Percebo que a Maria, eu também acho que o paternalismo não faz qualquer sentido e preocupo muito em não interferir na liberdade criativa, não interferir naquilo que o artista está a desenvolver, sabendo dos riscos que isso representa, mas acho que programar tem que necessariamente ter um lado de risco, de imprevisto, que é também o desafio da nossa atividade, é também o que é surpreendente e maravilhoso na nossa atividade. Eu só posso, Elizabeth, ter Claro, claro. É bom que fique assim uma trama, pegando na ideia da criação do Festival Trama. Sim. Não, é só por esta interferência e não interferência. Eu acho curioso porque eu gosto de interferir e gosto que interfiram comigo. E portanto, mas nesta interferência, quer dizer, para já há que ter um enorme cuidado quando trabalhamos com pessoas e com contextos, de percebermos quais são os contextos certos para as pessoas certas e, portanto, o que é que nós podemos ou não podemos fazer que tenha depois um impacto positivo. Quer dizer, eu não vou interferir, não vou dar opinião, não vou questionar alguém que eu percebo que se fragiliza completamente com esse tipo de abordagem. Mas depois também, se calhar, quando vou fazer as minhas escolhas, não vou tanto trabalhar com essas pessoas que precisam dessa intimidade quando a minha área de trabalho passa pela colaboração. O artista, sim, muito como um cúmplice completamente, mas como um cúmplice que colabora e que inclusivamente consegue colaborar em coautoria e em laboratório. É algo que me tem perseguido ao longo do tempo, é procurar as zonas em que é possível juntar efetivamente pessoas de diferentes disciplinas, não só artísticas, mas também, quer dizer, o artista poder colaborar com o programador, mas poder colaborar também com os próprios técnicos e poder mudar de chapéu e mudar de território e confrontar-se com zonas em que se sente mais vulnerável e que, ou pelo menos que é território novo para si, sem deixar o seu chapéu. Estou-me a lembrar, por exemplo, muito especialmente do projeto Capitals, onde se procurou muito esse trabalho de fronteiras entre aquilo que é próprio. Nós vivemos numa sociedade que arruma as coisas todas muito nas gavetas, não é? E é muito curioso não perdermos a noção do que é uma disciplina artística e o nosso saber e aquilo que dominamos, e depois ir para um território que é diferente e utilizarmos essas ferramentas que temos com outros dispositivos, porque é isso que vai trazer o diferente naquele outro território. Não é deixarmos aquilo que sabemos e aquilo que dominamos
para entrar num território híbrido, mudando esse nosso lugar ou esse nosso ponto de vista, é mantê-lo e enriquecê-lo com esse ponto de vista, não é? E pronto, e era um bocadinho este lado da interferência que é algo que me agrada e que me inspira. Que queria partilhar por causa dessa coisa do não interferir, porque de facto esta questão de se o programador deve ou não deve interferir, mas sim ser cúmplice até ao fim, no sentido de que tanto o programador erra. Eu cometi vários erros com os quais aprendi que nunca mais me esqueci. Para dar assim um exemplo muito concreto, porque às vezes as coisas concretas ajudam, é ver a coisa num determinado... Isto é uma coisa mesmo que vai para aquilo que um programador deve conhecer. Portanto, eu deveria saber isso antes de ter cometido esse erro, que é trazer para um palco com características que é em si mesmo um dispositivo diferente, porque não é tanto palco à italiana, com uma plateia mais como é que é dizer? Elevada? Com aqueles palcos que têm a plateia por cima do palco, não é? E deslocar um espetáculo de um dispositivo A para um dispositivo B, onde o espetáculo, a mesma coisa, morreu em parte. Quer dizer, de facto, as condições da percepção daquela peça, num outro espaço onde a relação entre a plateia e o palco é diferente, pode ter uma interferência brutal na nossa percepção. E pronto, portanto, quer dizer, nós cometemos erros seguramente enquanto programadores, erros, desvios, e os artistas também nas suas peças têm trajetórias que são muito felizes e outras que não são tão felizes, mas estamos precisamente para ir até ao fim, pois que se fizermos uma juntos, não é? Fizermos uma parceria, é para levar até ao fim e inclusivamente aprender com isso, porque o erro traz essa coisa maravilhosa que é nós crescermos. Podemos crescer à custa dos outros, é verdade, mas crescemos mesmo. Deixem-me só juntar, desculpem, porque se calhar até podíamos ficar toda estes 3/4 de hora à volta dos demónios e dos anjos, porque estamos a falar, nós vamos entrando em várias camadas que implicam a atividade. Deixem-me vos dizer, e eu acho que pertenço a uma geração, as palavras não são minhas, são de um diretor importante, como foi o João Fernandes, em que ele diz que os grandes professores dele foram os artistas, e eu acredito muito nisso, e isto reforça o que foi dito pela Maria, de cumplicidade, de aprendermos uns com os outros, de nos enganarmos juntos, de arriscarmos juntos, e aí cria a longevidade, se calhar, no Museu de Serralves ajudou-me, porque estou mais confortável, com certeza, a perceber que o estar com os artistas implica tempo, e foi curioso que foi assim um dos aspectos que foi referido logo na introdução, na abertura, e por isso o estar num local que eu conheço com uma grande, com maior, que tenho mais aprofundado, e ter a possibilidade, isto para mim é um princípio quase da nossa programação, de ter a oportunidade do artista estar mais tempo connosco, de multiplicar as possibilidades de dar a conhecer a sua obra, é também muitíssimo importante e estruturante desta cumplicidade. Eu acho que um dos grandes segredos da nossa atividade é provocar encontros. Obviamente, o encontro com o artista, que se tiver mais tempo, se for mais cooperante, se for de proximidade, e sobretudo porque eu acho que a cumplicidade gera confiança, sem qualquer aqui paternalismo, é necessário que ela exista. Eu também entendo que
capacidade de nos encontrarmos e de juntos construirmos uma programação através das obras que vão sendo apresentadas, resulta também dessa aliança e desse comprometimento, sendo que o programador tem que estar, obviamente, sempre disponível para aprender, para se questionar, deve estar sempre a questionar-se, deve até estar disponível para transformar aquilo em que no princípio poderia estar tão certo. Há muitas vezes projetos que nós deveríamos abandonar porque o contexto está a reivindicar, ou projetos que devemos incluir porque esse mesmo contexto está a precisar deles, e por isso nós temos que estar com uma enorme atenção ao contexto em que trabalhamos, mas também uma enorme atenção àquilo que alimenta e que nos permite desenvolver uma programação, que são os nossos, volto a dizer, aliados, cúmplices, colaboradores, e que são claramente os artistas. Obrigada. Ouvir-vos e também sentir essa vossa necessidade de uma espécie de fluxo de pensamento, não é? Que no fundo estamos aqui a fazer ao vivo e umas palavras e umas ideias vão trazendo outras. Parece que reforça a complexidade daquilo que estamos a discutir e a complexidade do trabalho de programação, porque de repente vocês puxam um fio e na verdade vamos de fio em fio, puxando e parece interminável. Parece que o programador faz tudo, tem que tocar todos os instrumentos, tem que ouvir todas as pessoas, ainda faz trabalho de gabinete, ainda gera um orçamento, o dia só tem 24 horas e a semana 7 dias. Como é que isto se faz? Ou seja, afinal, eu começaria a achar que os programadores eram uns anjinhos, eram até uns desgraçadinhos, porque fazem tanta coisa. Bom, mas principalmente, e pensando que um dos debates, e a Dália lançou muito bem, é como é que esta função / profissão, porque depois há também esta questão, como é que se configura esta profissão tão complexa, tão vasta, que de repente parece que o programador tem tudo nas suas mãos, como num dado momento o arquiteto tocava, houve um dado momento em que o arquiteto era assim uma espécie do supra-sumo, não é? Que tocava todas as atividades do humano, o encenador de alguma forma, não é? A arte total. O encenador vinha também trazer, não é? Ligar todas essas frentes, mas há alguma característica para vocês ou alguma prática absolutamente distintiva do trabalho do programador que nós conseguíssemos recortar de outras atividades que estão próximas à atividade de programação, alguma exigência que é preciso ter sempre em mente, alguma característica, alguma qualidade que de facto seja absolutamente distintiva e preponderante no trabalho de programação? Maria, queres? É que vocês tocaram tantos aspectos. Sim, é verdade. Quer dizer, não há dúvida que há muitos. Eu achei interessante o statement da Cristina em relação a que um programador é um autor. E estando de acordo com ela, eu diria que o programador é um gestor. E quando digo isto, digo porque primeiro considero que a criatividade não é própria do artista, a criatividade é própria de toda a função humana. E acho que isso é mesmo muito importante e talvez seja uma das dimensões que nos faz mais falta de forma transversal a toda a sociedade. E, portanto, quando falo no gestor, porque é que eu ponho essa carga no gestor? Porque o artista também trabalha em equipas, então nas artes performativas bastante. Mas, quer dizer, essas 1001 perspectivas que um programador deve ter, o programador está à frente de uma equipa, ou deveria estar à frente de uma equipa, não é? Também depende da escala do projeto. E, portanto, não faz tudo sozinho, não é? Portanto, aquilo que ele precisa é, de facto, ser uma antena
que é capaz de sincronizar imensos discursos do perto e discursos do longe e de vários interlocutores, e depois ter a capacidade de, muitas vezes essas mensagens que vai recebendo até são contraditórias, não é? E tem que ser capaz depois de as sintonizar para um posto que é o posto do seu território de intervenção. E falo em função daquilo que são os seus recursos financeiros, recursos humanos, recursos técnicos e logísticos, e das pessoas com quem, as comunidades com quem quer trabalhar. E fazer isso com sentido. Eu diria que isso implica, de facto, ouvir. É um lugar comum, mas às vezes há coisas que são lugares comuns, mas não é porque nós as dizemos muitas vezes que as fazemos. E acho que é muito importante perceber que uma coisa é ouvir ao telefone, ouvir da boca de outra pessoa, outra coisa é ir ouvir auscultando o terreno. Um programador que está a ver os artistas trabalhar, que vai conhecer o seu trabalho noutros espaços, que os acompanha, não vai por recomendação, não vai... Também se pode fazer um bom trabalho dessa forma, mas é um trabalho que fica, acho eu, que mais longe desta... Quer dizer, não pode chegar à cumplicidade que estamos a falar, não é? Porque se nós não vamos ver os artistas que programamos, não conseguimos depois construir com eles esse tal tecido de cumplicidade de que se falava, porque não há intimidade, não é? Quer dizer, as coisas precisam disso. E, portanto, é preciso ir para o terreno, é preciso estar em praticamente todas as récitas do seu próprio teatro, ou é o próprio, ou é alguém, quer dizer, é o anfitrião, é quem tem que estar. E isso depois, obviamente, como não se pode fazer tudo, as prioridades também contam aqui. As prioridades não são só para escolher o artista A ou o artista B, ou o parceiro A ou o parceiro B. É também onde é que eu coloco o tempo que eu disponho. O que é para mim mais importante? E isso também faz com que se invista numas coisas e se desinvista noutras. E aqui, muito sinceramente, não há regra, nem fórmula, nem... e é uma procura constante. E é aquilo que nos coloca sempre numa situação de aprendizagem e de autodesafio e de tentativa de ir equilibrando essas disponibilidades em função de um determinado contexto. Depois do que Maria disse, quase que completaste, eu estou absolutamente de acordo, claro. Acho que falaste na disponibilidade de ouvir e de olhar, de observar, e eu acho que deve ser quase uma obsessão nossa, e concordo perfeitamente que é absolutamente necessário estar no terreno. É assistir a ensaios, é viajar, é estar, por isso é que eu falei na importância do encontro, é conhecer profundamente, ser um enorme, enorme curioso sobre aquilo que o artista ou os artistas estão a desenvolver. E por isso essa obsessão, essa curiosidade, deve implicar não só um conhecimento do objeto artístico final, mas um acompanhamento, e aqui volto sempre um acompanhamento curioso, um acompanhamento cúmplice, um acompanhamento regular e se possível, muito, muito, muito presente para discutir, para ouvir, para olhar, para presenciar, para apoiar. É um princípio, são princípios, ou podemos chamar boas práticas da nossa atividade. Eu tenho, por exemplo, uma vertigem de não poder conhecer tudo aquilo que se está a fazer, não poder muitas vezes estar presente em ensaios, tenho essa vertigem de não conseguir acompanhar, sei que é completamente impossível, mas entendo que é sim, que é obrigatório que tenhamos essa posição de abertura, de curiosidade, de espanto, de interesse,
Eu durante a pandemia, durante o confinamento, pandemia infelizmente ainda estamos nela, durante a pandemia não consegui nunca desligar dos artistas que tinha programado ou que pretendia programar e, portanto, fui ativando das diferentes formas possíveis, desde através dos meios digitais e através do telefone, porque me parece absolutamente obrigatório uma proximidade interessada, uma proximidade aberta, uma proximidade muitíssimo curiosa e volto não só do processo, não só da obra, mas do pensamento. O que é que o artista está a ler? O que é que está a desenvolver? Quais são os seus problemas e limitações? E por isso é uma atividade que às vezes, e acredito que a Maria também sinta isso, se cruza muito com a nossa vida pessoal. Muitas vezes nós não desligamos pelo facto de voltar a casa ou de passar para um outro terreno que não é profissional, por estar associado a uma atividade que é criativa. Tu disseste todos, mas esta é também exige criatividade, mas exige também uma cumplicidade e um empenho pessoal que muitas vezes é difícil de desligar do ponto de vista pessoal. Artistas também são amigos, artistas também são cúmplices, artistas também são aliados, artistas são aquilo que nos define e aquilo que nos torna, que dá estrutura, podemos dizer, aqui talvez seja a estrutura e fundamenta a nossa atividade. Evidentemente que nada disto é feito, não estamos sozinhos, não conseguiríamos. Penso muitas vezes até que não existem, e tu falaste, seria sempre muito difícil descrever o lugar o que é o programador, podemos falar de boas práticas, mas evidentemente que elas estão dependentes da equipa com que trabalhamos, evidentemente estão dependentes dos meios que dispomos, mas temos que nos saber situar e perceber a responsabilidade e o que é realmente esta atividade num contexto das artes. Eu só posso, Elizabeth, estamos a falar... Vou-vos dizer que temos só 5 minutos e queria colocar uma última pergunta, mas vai, Maria, vai. É só porque nós temos a falar muito na relação com o artista e não estamos a falar com o público e com as comunidades. Sim, não é? sim. Eu estou agora muito voltada para esse lado, quer dizer, quando falava nos desafios com os artistas, é de que forma é que eu posso levar os artistas a poderem eles próprios convocar uma participação mais ativa por parte da comunidade, não é? Nós conhecemos todos programações, sobretudo no passado, eu acho que agora cada vez há mais esta consciência e esta preocupação, mas programações muito interessantes, mas com muito pouca adesão por parte dos territórios onde estão. Aliás, se há coisa que agora às vezes me preocupa um pouco, se é verdade que em locais onde existe apenas um equipamento, que é o equipamento âncora, que serve toda uma comunidade bastante alargada, tem que ter essa capacidade de ter várias identidades, uma identidade múltipla para se relacionar com diferentes públicos que se vão cruzando e que vão tornando seu esse espaço. Mas, por exemplo, nas grandes cidades, às vezes fico um bocadinho admirada com o lado um bocadinho homogéneo, a tirar ali para o mainstream quase. Nós estamos neste momento a viver um momento de grande euforia. Eu acho que o turismo também trouxe este lado parece que não há oferta agora não é? Quer dizer, fomos obrigados a pensar, esperem lá bem, porque isto pode não ser sempre assim. Mas vivemos até há muito pouco tempo uma sensação de que não havia falta de público, que havia sempre público. E isso faz-nos atirar para o homogéneo, não é? Para o público. E de facto, cada vez mais eu estou procurando o lado da especialização. Não precisamos de ser autónomos e fazer todos a mesma coisa e de termos todos o educativo e depois o projeto comunitário e depois... Sim. Não precisamos, não é? Podemos, de facto,
conhecer melhor o território e se existe uma panóplia, uma variedade grande, podemos tornar-nos mais complementares e podermos nos especializar, porque lá está a tal questão das prioridades na gestão do tempo e dos recursos. Há projetos que são muito importantes e que não fazemos porque custam muito tempo. Às vezes nem é só o lado financeiro. Ora, se não estivermos nessa falsa bolha de autonomia e individualismo, que cada vez mais sentimos que não somos dependentes uns dos outros e temos que colaborar, talvez consigamos ir optando por caminhos mais específicos e mais dirigidos. Preocupa muito esse lado, que é um bocadinho a cultura atrás ou deixar-se seduzir por aquilo que a própria cultura critica. Procura, sim. Nós, no fim de contas, temos o discurso contra a produtividade e o consumismo e tudo mais, e estamos a programar mais, queremos mais orçamento para fazer mais, os artistas querem produzir mais, os programadores querem programar durante todos os fins de semana, à noite e de manhã e ao pequeno almoço, não é? E de facto vejo pouca especialidade, pouca profundidade, pouca pensar então neste grande desafio da sustentabilidade que todos vivemos hoje, onde é que nós podemos encontrar a cultura circular, não é só a economia circular, não é? Quer dizer, há a cultura circular também, como é que nós podemos inclusivamente criar melhores condições, dar oportunidades a que tudo se reinvente e se desloque e ganhando densidade e não estando preocupados com a quantidade. Desculpa, era isto. Nada, não peçam desculpa. Na verdade, nós tínhamos mais questões, mas vocês foram respondendo a elas ao longo do tempo e neste diálogo, que era também o que se pretendia e foi ótimo. Foi uma grande tramóia, uma grande trama bem urdida. Eu não vou colocar-vos nenhuma outra pergunta, vou concluir para podermos dar lugar ainda a uma pequenina pausa antes do próximo debate, mas se calhar permitia-me... Não vais, eu só queria, é porque estamos mesmo a terminar, ou seja, vais concluir, não nos vais colocar. Porque eu só queria... Não temos tempo, temos 2 minutos. Sim, mas muito, só dizer isto que a Maria levantou e que eu estou absolutamente de acordo, este frenesim em que estávamos a programar até a vinda até acontecer-nos este embate brutal que nos atordoou e que me faz pensar, muito sinceramente, o que é que me aflige hoje, o que é que me inquieta, é precisamente que a maior inquietação é precisamente reside naquilo que a Maria disse. Nós ainda não paramos para refletir sobre o que é programar a seguir, agora, durante a pandemia e talvez no futuro, porque os modelos não podem ser os mesmos e nós percebemos isso, não é? Não só do ponto de vista financeiro, económico e social, mas também os modelos da programação e da forma como nós os posicionávamos junto dos públicos. Eu digo nós, porque como é que se as redes não terão que ser reformuladas, a Maria falou muito nas grandes cidades, muitas vezes de vermos os mesmos artistas, de termos os mesmos artistas a circular. As coproduções se calhar vão implicar devem implicar uma reflexão de como é que ocorrem e o que é que podem trazer, porque o tempo e o espaço já não são os mesmos e coisas tão simples como a contratualização e até a apresentação junto dos públicos exigem, a meu ver, e durante este período que vivemos de pandemia, uma reflexão aprofundada, discutida entre nós, porque os lugares, os públicos, os artistas não se podem situar da mesma maneira. Nós precisamos de pensar o que é que este embate originou e porque é que este embate fragilizou não só a nossa atividade, mas fragilizou sobretudo a situação dos artistas e impediu aquilo que é para mim o mais importante. Nós somos seres sociais, o facto de estarmos juntos e estarmos juntos a ver as artes que programamos. Muito obrigada. Acho que era importante, desculpa. Sim, não faz mal. Cristina, pegaste exatamente no ponto que eu ia pegar para concluir, que é a necessidade absoluta de parar e repensar precisamente o que é que temos que abandonar
O que Sim. queremos abandonar, o que nos comprometemos a abandonar e o que é que de facto queremos cuidar. E gostei particularmente do termo que a Maria usou, da programação circular, da curadoria Sim. circular, porque Sim, remete sim. para uma série de outras palavras e noções que vocês foram levantando, revelando ao longo da conversa, como a ideia da colaboração, da cocriação, da escuta, do ser uma antena, do estar disponível, do Antena, acompanhar, um farol, somos uma espécie de um farol. a cumplicidade, que acho que Sim, são palavras absolutamente. novas que têm que entrar no nosso Sim, vocabulário sim, sim. e dar alguma temperatura também à palavra gestão, que a Maria contextualizou muito bem e deu-lhe uma tridimensionalidade muito importante e que tem sobretudo a ver com esse bem muito precioso, que é o tempo. Sim. Obrigada, muito Obrigada. obrigada a vocês as duas. Muito obrigada à Maria Plarru e à Dália Paulo e à Acesso Cultura por me terem permitido ter esta conversa que de outra forma não aconteceria, não teríamos estes 50 minutos para estarmos juntas, e bom trabalho para toda a gente hoje. Obrigada, até breve.